Bem, tá tudo ok, Grazi? Então, vamos lá, começando. Muito bem, tema da live de hoje é um complemento, na verdade, a segunda parte em relação à nossa última live. Então, hoje é o episódio número 27. Olha só, já estamos no 27. Hoje é o episódio 27 do Raio-X da Questão. O episódio anterior era a primeira parte. Então, basicamente, no episódio anterior, a gente fez as questões para suscitar os temas e nós abordamos aqui, olha, esta parte toda, que são os elementos. Então, só recapitulando aqui com vocês, olha, a gente avaliou aqui o que, na verdade? A gente avaliou o seguinte, que todo e qualquer ato administrativo, para ser considerado válido, ele tem de observar 5 elementos ou requisitos de validade. E quais são esses 5 elementos? Está aí na tela, olha só. Tem a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Tomem muito cuidado, mesmo que se trate de um ato discricionário, mesmo que o ato seja discricionário, ele também deverá preencher os 5 requisitos de validade, que estão aí: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Agora, desses 5 elementos, em todo e qualquer ato administrativo, desses 5 elementos, 3 deles são sempre vinculados. E aí, eu lembro que eu tinha até feito um ajuste aqui, porque não tinha, vai incluir aqui também, ó, a forma. Vamos colocar aqui, ó, a forma também. Esses 3. Então, competência, finalidade e forma são elementos sempre vinculados. O que isso significa? Que a lei sempre determina quem é o agente, o sujeito competente, qual é a finalidade de interesse público específica a ser alcançada com a prática do ato e qual é a forma pela qual esse ato vai se externalizar, se exteriorizar, que pode ser normalmente a forma escrita, mas tem forma verbal, gestual, semafórica ou luminosa, forma eletrônica cada vez mais comum na nossa estrutura da administração pública. Então tá aí. Elementos sempre vinculados: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Não, só competência, finalidade e forma são os 3 sempre vinculados. O motivo e o objeto, eles podem ser vinculados ou podem ser discricionários. Quando o motivo e o objeto são discricionários, tá aqui, olha. Quando o motivo e o objeto são discricionários, vamos colocar melhor aqui, ó, essa seta aqui, é porque permite um juízo de conveniência e oportunidade. Esse juízo de conveniência e oportunidade, vocês vão se lembrar, depois quem não viu vai ver a última live, aqui nós estamos falando do mérito, M de mérito, e A de administrativo, do mérito administrativo. Beleza. Vimos também que nós temos 2 categorias de atos, está aí na tela, os atos vinculados e os atos discricionários. Qual é a diferença crucial, o divisor de águas entre atos vinculados e atos discricionários? Se os atos são vinculados, eles têm 5 elementos. Se os atos são discricionários, eles também têm 5 elementos requisitos. E os elementos são os mesmos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Acontece que, se o ato é vinculado, os 5 elementos são vinculados. Os 5 elementos estão expressos e determinados em lei. Agora, se o ato é discricionário, a competência, a finalidade e a forma são vinculados, mas se o ato é discricionário, o motivo e o objeto são discricionários e é em relação ao motivo e objeto que tem a chamada margem de discricionariedade. Fiquem atentos a isso aí. Falamos também do controle do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário controla os elementos vinculados, e aí ele vai controlar tanto atos vinculados como atos discricionários. Uma rápida recapitulação do que foi a nossa live anterior, que eu recomendo, você que não assistiu, assista, está lá no canal, e falo mais o seguinte: aproveitem para vocês maratonar os 26 vídeos, agora 27 que estão lá no canal, porque eu vou começar a retirá-los de lá, eles estão lá disponíveis para você assistir, maratona, aproveita essa semana aí para você ver todos os vídeos, tem vários temas lá, não só temas de atos, mas quase todos os temas de direito administrativo, e a gente continua produzindo mais temas aí. Muito bem. O objeto específico
o tópico específico, os temas específicos da nossa live de hoje vai ser a análise detalhada de cada um dos 5 elementos. Nós vimos na live anterior, episódio 26, anotem aí, episódio 26 do nosso raio-x da questão. Neste episódio 27, a gente vai analisar o um por um dos elementos. Muito bem. Antes da gente começar o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Recomenda, envia link desse canal para Deus e o mundo, que é para a gente compartilhar esses conhecimentos sempre. Vamos lá. Competência. O que é esse elemento competência? Resumindo, competência é o conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas por lei a um agente ou autoridade. Então é assim, olha, quando por lei se cria o cargo, a função, o emprego público, esta lei descreve quais são as atribuições, as prerrogativas e as responsabilidades inerentes àquele cargo. Em outras palavras, o que deve e pode fazer quem estiver investido naquele cargo, emprego ou função. Daí, se a gente está tratando de um cargo público, no momento em que se dá a sua investidura nesse cargo, você assume as atribuições, as prerrogativas, as competências, atribuições, as responsabilidades deste cargo. Então, você passa a ter aquela competência. Então, a competência é o conjunto das atribuições e responsabilidades conferidas por lei a um agente ou autoridade. A um agente ou autoridade. Professor, como é que é o conceito de autoridade? Quer saber o conceito de autoridade? Relaxa. Vamos lá no artigo. Eita, letra maravilhosa. Artigo 2º. Na verdade, artigo 1º até. Vamos limpar aqui. Passar essa borracha. Vai lá no artigo 1º. Da lei. Não, é o 2º mesmo, tô doido. Eita, doidura, mas credo. Segunda-feira o cérebro vai devagar. É o artigo 2º mesmo. Artigo 2º da lei 9784, era para ser um 84/99. Não se impressione, a minha letra não tá bacana desse jeito, melhorou bastante porque eu já peguei a minha prática com o mouse aqui. Tá show de bola. Beleza. Então, essa é a competência. Esse é o básico, é a noção fundamental. Mas aí o que você precisa acrescentar de detalhes específicos em matéria de competência, porque todos eles são muito explorados, cobrados em questões de concurso. Vamos lá. Primeiro, lá na sua prova de concurso, pode aparecer e aparece com uma certa frequência, dizendo o seguinte, que competência é o sujeito ou a autoridade competente. Então, se uma questão de prova fala em sujeito competente para a prática do ato, se fala da autoridade com poderes ou competência para a prática do ato, coloque na sua cabeça uma coisa, é o mesmo que falar elemento competência. Quem define os poderes, a competência, a autoridade competente para praticar o ato é sempre a lei. Não é o superior, não é a autoridade máxima, não é o presidente, não é o chefe de poder, é a lei. É a lei que estabelece as competências de cada agente, cada autoridade, porque é a lei que descreve as atribuições e responsabilidades e prerrogativas de cada cargo em que o agente está investido, o agente ou autoridade. Prosseguindo, cuidado, lá na sua prova ele pode falar de um poder legal. Há várias questões falando que competência é um poder legal, isso está correto. Competência realmente é um poder legal. Em outras palavras, competência é um conjunto de prerrogativas, um conjunto de poderes conferidos por lei. Daí, poder legal. Prosseguindo, a gente tem agora o seguinte, um detalhe muito importante. Eu não disse que a competência é sempre elemento vinculado?
Ou seja, a competência é sempre definida, expressa em lei. Ninguém mais pode estabelecer a competência de um agente ou autoridade, a não ser a lei. Então, a competência não se presume. Se você estiver exercendo um cargo ou função, e aí você vai se perguntar, exercendo este cargo ou função, eu tenho prerrogativa, tenho poder para praticar esse ato? Você tem que ir à lei e consultar. Se a lei não revelar de forma explícita ou como decorrência do dever, que está dito em lei, daquilo que você tem que fazer, se a lei não te revelar competência, poder para praticar aquele ato, não se meta a besta. A competência não se presume. Se você presumir, se achar presunçoso como você é, se achar que tem poderes para praticar um ato que a lei não te deu, você está invalidando esse ato e vai responder disciplinamente por isso, e até em outras esferas. Então, a competência não se presume, ela é sempre expressa em lei. Nunca se presume, é sempre expressa em lei. Prosseguindo, uma outra coisa que eu quero destacar para você é o seguinte: se ele falar numa questão de prova que competência é a capacidade dada a um agente para praticar ato, isso vai estar errado. Competência não é a capacidade que o agente recebeu ou tem para praticar atos. Capacidade é um pressuposto, um requisito para investidura no cargo ou função. Se você der uma olhada lá no artigo 5º da Lei 8.112, por exemplo, mas vai ter um artigo semelhante na lei, no Estatuto Civil dos Servidores dos Estados, DF e municípios. Se você der uma olhada no artigo 5º da Lei 8.112, são requisitos para a posse em um cargo público, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. A aptidão mental e a idade mínima de 18 anos revelam a capacidade civil. É um requisito para entrar no cargo. A capacidade de praticar atos jurídicos por si mesmo. A capacidade mental e a idade, que é os 18 anos. Tudo bem? Agora, a capacidade, que é um requisito, somado com a legitimidade, e aí eu quero que você destaque o seguinte: a legitimidade, você é considerado legítimo para exercer aquela competência, exercer aqueles poderes do cargo, você vai colocar com a investidura. Com a investidura. Eita, que letra maravilhosa! Era para ser investidura. Eita, que a minha caneta está chegando. Traduzindo o que eu escrevi aí. Com a investidura no cargo, emprego ou função, com a investidura no cargo ou função, você passa a ter legitimidade para exercer os poderes, as atribuições daquele cargo. Então, a capacidade é o requisito, condição, entre outros, né? É o requisito, condição para você ser investido no cargo. A investidura, a formalização da investidura que se dá com a posse, vai te dar a legitimidade. Capacidade mais legitimidade torna aquela pessoa, aquele agente, aquele servidor competente para a prática do ato. A competência não é só legitimidade, não é só capacidade. A competência é a resultante desses dois fatores cruciais para gerar a competência do agente ou autoridade. Prosseguindo, vamos lá, apagar aqui a bagunça que eu fiz para ficar melhor para a gente ver. Está aqui. Vamos apagando. Tá. Muito bem. Outro detalhe. A competência, ela é irrenunciável. Sem dúvida nenhuma, você pode sentar e contar, porque eu já contei. Estatisticamente, o que mais se cobra em prova de concurso de todas as bancas é o fato de que a competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável.
Inclusive, no episódio anterior, episódio 26, quando foi a primeira parte aqui dessa nossa análise, quando eu fiz o raio-x de algumas questões, a análise de algumas questões, apareceram questões sobre a irrenunciabilidade da competência. E aí eu quero que você anote aí, na caixa alto negrito, artigo 11 da Lei 9784/99. Artigo 11 da Lei 9784/99. A competência é irrenunciável e deve ser exercida ou pelo órgão ou pela autoridade a quem foi conferida como própria. A competência de um órgão é dada abstratamente por uma lei. A competência de uma autoridade é dada abstratamente pela lei, mais a sua investidura legítima no cargo ou função. E aí ele passa a ter a competência. E aí aqui fala o seguinte, que salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Na doutrina e na jurisprudência, prevalecem o entendimento de que delegação e avocação não são renúncias de competência. Até porque, ao delegar e ao avocar, aquele que era originariamente competente ainda se mantém competente, mas transitoriamente se deslocou, se compartilhou aquela atribuição, aquela competência com uma outra autoridade. Até porque não faria sentido aquilo que foi criado por lei, nós já vimos que competência é um elemento sempre definido por lei, aquilo que foi criado por lei não poderia ser extinto por mero ato administrativo, porque a delegação se dá por mero ato administrativo, o ato de delegação. Mas eu quero chamar muito cuidado, inclusive nós fizemos questões lá no episódio anterior sobre esse assunto. É importante você ir num desses sites de questões e dar uma filtrada para você perceber. No CESP ou SEBRASP, você vai encontrar mais de uma questão em que ele vai dar o gabarito como correto, mesmo tendo o item ou a questão dado a ideia de que delegação e avocação seria exceções à irrenunciabilidade. Então, só faça essa adaptação, esse ajuste na sua mira. Quando a prova for a prova do CESP, SEBRASP, muitas questões, e é importante você fazer algumas questões para perceber isso, ele vem dando como correta a ideia de que, ele coloca literalmente a ideia de que a competência é irrenunciável, exceto a possibilidade de delegação e avocação. Eu até penso que tecnicamente ele não queria dar essa ideia, mas a forma como linguisticamente fica construída a questão, fica clara essa ideia de exceção. Mas ele vem dando como correto esses gabaritos. Então fiquem atentos a isso quando se tratar de questão do CESP, SEBRASP, inclusive questões recentes. Prosseguindo, aí aqui a gente tem uma primeira observação que eu trouxe para vocês. Observação número 1. O que acontece, qual é a consequência jurídica quando se pratica um ato descumprindo, não observando a competência legalmente definida? Ou seja, a inobservância da competência ou vício de competência. Quando um ato é praticado com vício no tocante à competência, isso acarreta o quê? Isso acarreta o quê? Nulidade, invalidação ou anulação do ato. Tecnicamente, essas três expressões não são sinônimas. Elas estão correlacionadas como unha e carne. Mas nulidade é a característica, é um adjetivo que se dá para aquilo que contém vício de legalidade. Atos com vício, com defeito de legalidade, uma contrariedade à lei, disse que ele tem uma nulidade. E justamente por ter essa nulidade, vai se fazer a invalidação. Está aqui, ó. Invalidar. Invalidar aqui é um termo genérico que
significa retirá-lo do mundo jurídico. E a forma específica de invalidação, própria para atos que contenham uma nulidade, que contenham um vício de legalidade, se chama, tá aí, anulação. Então, a anulação é uma das formas de invalidação e é a forma de invalidação específica para atos ilegais, inválidos, atos que contenham essa nulidade. Beleza. E aí a gente vai para a segunda observação que eu trouxe para vocês, que é o seguinte: vício de competência, vício no tocante ao elemento competência, admite convalidação. Dizer que um vício num dos requisitos do ato, admite convalidação, é o mesmo que dizer o seguinte, eu quero que você anote aí. Estou sem um papel aqui, professor. Pega a canetinha aí, ó, anota no braço, depois você faz de rascunho o braço, anota no braço, depois você passa o seu material. Vício que admite convalidação é o mesmo que vício sanável. Inclusive, essa expressão vício sanável, ela é encontrada em lei. Não estou inventando a expressão ou é mera doutrina. E aí eu quero que você dê uma olhada no artigo 55. Eita! Artigo 55 da Lei 9784/99, que trata da convalidação. Artigo 55, Lei 9784/99. Beleza. Agora, essa observação 2 até cai com muita frequência em prova de concurso. Mas quando o examinador da banca quer derrubar o candidato, quer sacanear mesmo, ele vai para um detalhe além. Olha só. Em regra, tome isso com regra, se ele falar genericamente, vício de competência pode ser convalidado, ou então ele falar, vício de competência admite convalidação, você marca correto, sem medo de ser feliz, me convida para o churrasco de posse. Acontece que não são todos os vícios no tocante à competência que admitem convalidação. E aí vem para o nosso esquema aí, ó. Vício de competência, ou ele pode falar em prova, vício de incompetência. Se liga. E aí, esse vício de competência, ele pode ser um vício de competência quanto à pessoa. Vício de competência no tocante à pessoa. Vício de competência no tocante à pessoa pode ser um vício de competência no tocante à pessoa, competência privativa e competência exclusiva. Calma que a gente já vai chegar lá. E aí, você tem vício de competência quanto à matéria, também chamado de vício de competência material. Minha dica para você não perder questões sobre isso. Coloca um sistema de sensor e alarme no seu cérebro, digital, com scanner de alta sensibilidade. Bateu o olho na questão relativa à competência e se deparou com as palavras exclusiva ou material, se deparou com as expressões competência exclusiva, competência material ou competência quanto à matéria, toca o alarme. Se liga! Então, vou até destacar aqui para você. Falou competência exclusiva, falou competência material, toca o alarme. Por quê? Porque com certeza ele vai abordar, ele estará abordando o tema das exceções à convalidação do vício de competência. Ou seja, as hipóteses em que o vício na competência, diferentemente da regra, não poderá ser convalidado. E aí, olha, vício de competência exclusiva e vício de competência material não admite convalidação.
Professor, eu preciso saber exatamente o que é uma competência exclusiva material? Olha, eu tenho feito e refeito muitas questões. Tem uma coisa que eu faço para me estudar, me aperfeiçoar, é analisar questões. Não precisa. Não encha, deixa esse espaço aí no seu HD para raciocínio lógico, para direito penal, processual penal, língua portuguesa, milhões de regras de gramática. Basta você falar o seguinte, se ele falar competência exclusiva, acabou, não admite convalidação. Vício de competência exclusiva é um vício insanável. Vício de competência material é um vício insanável. Então, quais são os cuidados? Se ele falar todo e qualquer vício de competência admite convalidação, errado. Porque esse todo vício de competência, esse todo está excluindo a exceção. Ele falar vício de competência sempre admite convalidação. Esse sempre está excluindo a exceção. Então está errado. Ou então ele falar vício de competência exclusiva pode ser convalidado. Está errado. É a exceção, não pode. Vício de competência material quanto à matéria pode ser convalidado. Está errado também. Fora essas três situações, quando ele fala sempre, todo vício de competência pode ser convalidado, ou quando ele fala as exceções especificamente, competência exclusiva, competência material, tirando isso, a regra geral é vício no tocante à competência, é um vício sanável. E aí você pode destacar isso aí, eu sei que você já destacou. Aqui como regra é vício sanável. Como regra aqui nós estamos tratando de vício sanável. Aqui, ó. Convalidável. Vício sanável. Tá aí. E esses dois, vícios na competência exclusiva e competência material, são vícios insanáveis. Prosseguindo. Agora a gente vai para o elemento finalidade. Vamos para o elemento finalidade. Beleza. Bacana. Estão todos muito silenciosos no chat. Não estou ouvindo um pio. Das duas, uma. Ou está muito ruim, ou está muito bom, ou não está entendendo nada. Estou tenso aqui. Vamos lá, vamos prosseguir. Manifestem-se aí. Não estou vendo um pio, um grilo no chat, tá? Silêncio total. Finalidade. A gente já sabe que finalidade é um elemento sempre vinculado, está sempre expresso em lei, assim como competência. Mas o que é a finalidade? Finalidade é o interesse público. É o interesse público que deve ser alcançado, atingido com a prática do ato, conforme determina a lei. Aqui é o tchan, conforme determina a lei. Todo e qualquer ato só pode atingir, alcançar, satisfazer o interesse público específico definido em lei. Nem nada além, nem nada aquém, nem nada diferente. É aquilo, é o centro do alvo. Você até pode ter um efeito colateral, você atingiu o interesse público específico e, como efeito colateral, atingiu mais algum interesse. Mas isso não pode ser desejado pelo agente. O agente não pode querer, não pode ter um intento, não pode almejar alcançar o interesse além, aquém ou diverso daquele interesse público definido em lei. Se isso acontecer, é mero efeito colateral não desejado. Não desejado pelo agente, mas suportado pela lei, suportado pelo interesse público. Beleza, bacana. Lá vai. E aí tem a conformidade com a lei. Então é sempre o interesse público. Primeira observação que eu trouxe para destacar com vocês. OBS número 1. O que acontece no caso da inobservância ou vício de finalidade? Já anota uma coisa. Inobservância, descumprimento, vício de finalidade é sinônimo de duas coisas. Pode botar uma chavinha aqui e colocar duas coisas.
Vício no tocante à finalidade e na observância da finalidade legal é o mesmo que dizer desvio de finalidade. Ah, professor, isso é o óbvio. O examinador também sabe que é o óbvio. E ele até coloca isso, muitas vezes. Mas ele gosta de usar o sinônimo desvio de poder. Desvio de poder é sinônimo de desvio de finalidade. O examinador sabe disso e ele sabe também que muitos candidatos, ali no calor da emoção, na hora da prova, se embananam com esse sinônimo e fazem uma outra análise. Tudo bem? Então, desvio de poder, traduza. Quando você lê desvio de poder na prova, automaticamente você faça a tradução. É desvio de finalidade. Agora, o que acontece com o praticado com desvio de finalidade? Ele tem uma nulidade, ou seja, um vício de legalidade. Ele está sujeito à invalidação, a ser retirado do mundo jurídico, e essa invalidação se dá pela forma específica chamada anulação. Anulação. Tudo bem? Então, vícios na competência, vícios na finalidade, são sempre vícios de legalidade. Não tem nada a ver com mérito administrativo. São vícios na legalidade. E por que são vícios na legalidade? Porque os elementos competência, finalidade, a forma que nós vamos ver, são sempre, e em todo e qualquer ato, são sempre elementos determinados por lei. Descumprir o que diz a lei no tocante a esses elementos é violar a lei, e aí nós temos um vício, um defeito de legalidade. Prosseguindo. Observação número 2. Segunda observação. O vício, também chamado desvio de finalidade, a gente já sabe que é sinônimo de desvio de poder também, não admite convalidação. Se não admite convalidação, você vai anotar aí. É vício insanável. Olha, na competência, como regra, é vício sanável, corrigível, admite convalidação. Isso na competência, o anterior. Na finalidade, vício no tocante à finalidade sempre será insanável, incorrigível. Não admite convalidação. Ponto. O ato que contenha vício, desvio de finalidade, o resultado para ele deve ser um só: cemitério dos atos inválidos, nulos. A morte, a anulação, a invalidação desse ato. Prosseguindo, ainda no tocante à finalidade, interesse público ser alcançado, está aqui, observação finalidade, a gente repetiu aqui, lá vai. Observação número 3. Está aqui. Vício ou desvio de finalidade necessariamente acarreta violação ao princípio da impessoalidade e também configura hipótese de abuso de poder. Muitas questões de provas de várias bancas tratando isso aí. Inclusive tem uma clássica questão que é assim, ó, diz assim: quais são os dois princípios da administração em que a violação de um deles necessariamente acarreta a violação do outro e vice-versa? Anotem: impessoalidade e finalidade. Impessoalidade é um princípio explícito na Constituição, finalidade é um princípio implícito, mas ambos são princípios. Então, os dois princípios que não são sinônimos, mas estão de tal maneira interligados, a ponto de a violação de um deles necessariamente acarretar a violação do outro e vice-versa, são os princípios da impessoalidade e os princípios da finalidade. Esse é um primeiro tipo de questão que você vai matar a partir da observação 3. Segundo detalhe, todas as vezes que falar vício de finalidade, violação da finalidade, descumprimento da finalidade, desvio de finalidade, desvio de poder, vício de finalidade.
violação da finalidade, desvio de finalidade, desvio de poder, todas as vezes que falar isso, na sua cabeça você tem que ter em mente, está falando de uma das hipóteses de abuso de poder. Abuso de poder é gênero que tem 3 espécies. O excesso de poder, que é quando extrapola os limites da competência. O desvio de finalidade atua nos estritos limites da competência, mas busca finalidade diversa do interesse público. E a omissão. Tinha o dever de agir, tinha condições para fazê-lo, mas o agente, a autoridade, não fez. Aí a omissão, chamada omissão qualificada, também é hipótese de abuso de poder. Então, o abuso de poder gênero tem 3 espécies. O que eu quero que você se atente para a observação 3 é que todo desvio de finalidade, todo vício de finalidade é uma das hipóteses de abuso de poder. Ponto. Prosseguindo, agora a gente vai para a forma. Vamos para a forma. Beleza. Vou pegar aqui a minha caneca do Jô, tranquila. Forma. Lembrando, a competência nós já vimos, elemento sempre vinculado, sempre expresso em lei, mas de regra, sanável, convalidável. Finalidade, nós já vimos, elemento sempre expresso em lei, sempre vinculado, mas havendo vício na finalidade é sempre vício insanável, não admite convalidação. E agora vem a forma. A forma nós já sabemos, é um elemento sempre vinculado, sempre determinado em lei. Só a lei pode determinar a forma de um ato. E aí, o que é a forma, conceitualmente falando? O que é a forma? É o meio, o mecanismo de exteriorização, revelação, de transmitir, de veicular do ato, da vontade administrativa. É o revestimento do ato. A essência de um ato, o coração de um ato, o espírito de um ato é uma manifestação de vontade do poder público, por meio de seus agentes ou de quem lhe faça às vezes. Então, ato é manifestação unilateral de vontade do Estado, com alguns elementos conceituais a mais. Beleza. Essa vontade, para que ela produza efeitos no mundo jurídico e concreto, ela precisa ser transmitida, transportada, veiculada. Como é que eu vou dar a conhecer ao destinatário essa vontade? Eu preciso colocá-la num suporte. A forma é uma espécie de suporte, é um meio, que pode ser no suporte escrito, pode ser verbal, pode ser gestual. Então, a forma é um mecanismo de externalização, exteriorização da vontade, que é o próprio ato em si, o espírito do ato. Então, eis aí a forma. E aí nós temos as espécies de forma. Na maioria das vezes, predominantemente, a forma é escrita. Na maioria das vezes, a forma é escrita. Mas não exclusivamente. A forma pode ser verbal. Vamos pensar o seguinte: você está conduzindo o seu veículo automotor, é parado numa blitz. O agente de trânsito se aproxima e te dá 2 ordens. Apresente a sua habilitação e apresente a documentação do veículo. Ele te deu 2 ordens administrativas. Ele praticou 2 atos, 2 ordens, que você deve acatar, sob pena de sofrer as consequências disso. E foi pela forma verbal, não fez por escrito. Beleza. Lá vai isso. Gestual. Essa você vai gostar, esse exemplo você vai gostar. Sujeito é pessoa com deficiência, deficiente, surdo-mudo. Não ouve, não fala. Aí, ele é parado numa blitz. Dá o sinal, ele para. Se aproxima um agente de trânsito, pode ser o agente do Detran, pode ser policial militar, rodoviário federal.
Vem o agente competente. E aí o agente competente fala com ele. Documentação do veículo e ele não entende nada. E habilitação. E suponhamos que ele não consiga fazer leitura labial também, só Libras. Aí ele vai e tira uma carteirazinha, um cartão que está escrito e apresenta esse cartão, essa carteira especial, que comprova para o agente que ele é surdo-mudo. Fala, olha, não sei ler, não sei, só sei ler, mas não sei, ele é surdo-mudo, ele não é deficiente visual, claro, não poderia estar dirigindo. Eu sei ler e sei o sinal de Libras, não ouço nada e não consigo falar. Apresentou o cartão. Aí suponhamos que o agente de trânsito muito bem treinado, capacitado, falou, não tem por isso, arregaça as mãos, sinal de Libras agora, vamos lá. Ele vai dar as mesmas ordens pela forma gestual. Tá aí. Tá aí. Simples assim. Pode, professor? Pode, tranquilamente. Não tem problema. Beleza. Tem a forma semafórico-luminosa, semáforo de trânsito, acendeu o farol verde, siga, vermelho, pare, e assim por diante. Forma simbólico-pictórica, as placas de trânsito, as sinalizações, as faixas marcadas são indicativos, são ordens administrativas. Sonora, você está dirigindo o seu veículo, ligou uma sirene da ambulância atrás, é uma ordem de passagem. E cada vez mais a forma eletrônica, praticados por inteligência artificial, algoritmos, programas de computadores. Tá aí. Cuidado, isso aparece em prova também, é preciso destacar isso aqui. O silêncio da administração. O que é o silêncio da administração? Um interessado qualquer se dirige àquele órgão, entidade ou autoridade, faz um requerimento. Esse órgão, entidade ou autoridade deveria se manifestar, responder. Ele não o faz, não apresenta uma manifestação, uma resposta no prazo legal. Isso é considerado como silêncio da administração. Ela não se manifestou no prazo legal acerca de um requerimento, um pedido de algum interessado. Aí o silêncio da administração não pode ser considerado, não pode ser interpretado como forma de manifestação de vontade, nem positiva, nem negativa. O que isso significa? Que o silêncio da administração não pode ser interpretado como quem cala consente, forma positiva, nem pode ser interpretado como quem cala nega, a forma negativa. O silêncio, como regra, nada gera. Não é interpretado como ato, como manifestação de vontade do poder público. Ressalvando-se, aí tem a ressalva, exceto, salvando as hipóteses excepcionais em que a lei expressamente atribui um efeito jurídico ao silêncio. Em outras palavras, se não houver uma lei expressamente atribuindo uma consequência jurídica positiva ou negativa, não importa, uma consequência jurídica para aquele silêncio, se não houver essa lei, o silêncio não pode ser interpretado como manifestação de vontade da administração. Não pode ser interpretado como forma de exteriorizar a vontade, como ato. Beleza? Prosseguindo. E aí, a gente vai para a primeira observação relativa ao elemento forma. O que acontece no caso da inobservância ou no vício no tocante à forma? Vício no tocante à forma é sempre um vício de legalidade, um descumprimento da lei, porque a forma é sempre determinada, permitida, autorizada em lei, definida em lei. E aí, qual vai ser a consequência? A de sempre. O ato vai ser considerado nulo, tem uma nulidade, capaz da invalidação, a invalidação específica pela anulação. E aí, a gente vai para a segunda observação, e aqui eu quero muita atenção, atenção máxima. Por quê? Porque aqui é onde tem regra, exceção e detalhes. E aí é onde o examinador pode explorar esse aspecto de regra, exceção conceitual, e explorar isso aí para criar um item, uma questão que seja considerada difícil não do ponto de vista do entendimento, mas difícil porque você teria que lembrar vários detalhes de regra e exceção.
Então, você pode considerar uma questão difícil em prova por duas razões. É difícil a compreensão do instituto ou são muitos detalhes que você não conseguiu memorizar tudo. Esse é um tipo de questão que é de fácil compreensão, não tem complexidade de entendimento, mas envolve muitos detalhes que você precisa memorizar. Por uma ou por outra razão, você pode errar o item. Então, nós não vamos errar por essa razão. Então, atenção máxima. Observação 2. Qual é a regra? O vício de forma deve até, não é só pode. Ele deve ser convalidado por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Eu vou começar explicando a ideia desse princípio da instrumentalidade das formas da maneira que a vovó explicava, que era o seguinte: a forma não é mais importante que o bolo. Trocando em miúdos, traduzindo isso aí, se o ato atingiu a sua finalidade, se o objeto desse ato era lícito e conforme mandava a lei, e os outros requisitos estão todos de acordo com a lei, resumindo, se todos os outros 4 elementos estão de acordo com a lei, a competência, a finalidade, o motivo, o objeto, o vício na forma, como regra, pode ser corrigido para privilegiar o conteúdo, o bolo, e não dar mais importância à forma. Tudo bem? Então, assim, aquele bolo delicioso, fala, não, eu não vou comer esse bolo porque eu só gosto de comer bolo quando a forma é de coração. Essa forma é retangular, aí eu não vou comer. Pode estar gostoso como for, mas eu me recuso a comer um bolo em que a forma não tenha sido de coração ou redonda. Então, o que esse princípio, o princípio da instrumentalidade das formas, evita ou impede é você cometer a loucura de dar mais importância à forma do que ao conteúdo, à finalidade, aos outros elementos do ato. Agora, tem exceções. Esse é o problema, tem exceções que você precisa saber. Quais são as exceções? São situações em que o vício no tocante à forma do ato não pode ser convalidado, não pode ser corrigido, não pode ser sanado. Então, primeira hipótese, quando a lei expressamente determinar que a forma é essencial. Não basta a lei determinar a forma, porque isso a lei sempre vai fazer. É além de dizer qual é a forma, é afirmar que aquela forma, deixar evidente que a forma é indispensável, essencial para aquele ato. Sem aquela forma não tem jeito, não tem salvação. Então, quando a forma é essencial, é indispensável àquele ato, se houver vício nessa forma, não tem como corrigir, não tem como convalidar. É, por exemplo, o caso do ato de advertência, de penalidade de advertência do servidor. A lei deixa claro que a forma escrita é indispensável à validade do ato administrativo indispensável ao ato administrativo de advertência. Prosseguindo. Quando em razão do vício de forma, o ato não alcançar a finalidade a que se destina. Eu tenho um exemplo aqui que eu imaginei que deixa claro. Num processo administrativo disciplinar, o PAD, inclusive nós temos aqui episódios sobre o PAD que está, modéstia às favas, sensacional. Pode conferir aí no canal e aproveita logo, enquanto está disponível. Beleza. No PAD, existe uma etapa lá no inquérito, no final do inquérito, que é quando se faz a indiciação do servidor e imediatamente faz a sua citação para que ele apresente a defesa escrita. A finalidade da citação é comunicar pessoalmente o servidor investigado,
de que ele foi indiciado e está aberto para ele um prazo para apresentar a defesa escrita. É a comunicação pessoal, é ele e o papel, nada mais. Suponhamos que o servidor investigado acusado era um servidor deficiente visual. Prepararam o documento escrito de citação no vernáculo, língua portuguesa como nós a conhecemos, essas palavrinhas que vocês estão vendo aí, e foram lá e entregaram ao servidor. Ainda que você possa me dizer que alguém pode ler para ele, alguém de confiança, este ato, esta forma escrita, não garantiu a comunicação pessoal, ou seja, a transmissão da informação foi do papel para ele, não teve interposta pessoa. Então, se você fizer essa citação na forma escrita, no vernáculo como nós a conhecemos, e não em braille, se fizer só assim, vai ter um vício no tocante à forma que é um vício insanável. Por quê? Porque o vício na forma prejudicou o atingimento da finalidade desse ato, que era a comunicação pessoal, papel ele papel, desse agente acusado. Das duas, uma. Ou se faz a tradução daquele documento, a tradução mesmo, para a linguagem de Libras, a linguagem escrita, né? Não de Libras, a linguagem escrita de deficiente visual, aquela dos furinhos ali, ou se invoca o trabalho de um tradutor juramentado para que possa ter a fé pública para ler para ele. Beleza? Por último, quando em razão do vício de forma, a terceira exceção, quando em razão do vício de forma o ato causar prejuízo à administração ou a terceiro. Se o vício no tocante à forma foi o elemento causador de prejuízo para a administração ou para um terceiro qualquer, esse vício da forma não pode ser convalidado. Por quê? Porque não se convalida onde há prejuízo. Aí o problema é muito maior que a forma, é que seja qual for o problema, seja qual for o ato viciado, se ele causou prejuízo, ele é insanável. E aí eu quero que você anote, é o artigo 55, nós já anotamos, mas anota de novo. Artigo 55 da Lei 9784/99. Então, nessas três hipóteses, quando a forma for essencial à validade do ato, quando o vício na forma prejudicar a finalidade do ato, ou quando o vício na forma causar prejuízo à administração a terceiro, esses três casos de vício de forma não admitem convalidação. Todo o resto admitem. Mas, de regra, você vai colocar, qual é a regra? Vício no tocante à forma do ato é um vício sanável. É sempre sanável? Não. Essas três exceções são vícios de forma insanáveis. E aí, a gente avança para abordar aqui o motivo ou causa. O que é o motivo ou causa? Motivo ou causa do ato administrativo. Motivo ou causa do ato administrativo. São as circunstâncias de fato ou de direito. Então, causa não é só fato. Pode ser uma circunstância fática, concreta, ou uma mera circunstância, uma situação jurídica, que enseja a prática do ato administrativo. Que enseja a prática do ato administrativo. Beleza? Tá aí. Em outras palavras, é a justificativa causal, é o porquê da prática daquele ato. E aí, é bom reforçar dizendo o seguinte, que a causa e o motivo são as razões fáticas ou jurídicas que ensejam a prática do ato. E quais são os requisitos, e aqui é um aspecto que poucos se atentam e aparece em prova, quais são os requisitos para a legalidade do motivo? O que é preciso para que o motivo seja considerado legal, válido? Primeiro, materialidade do ato. O que é isso? O motivo deve ser verdadeiro,
o motivo deve ser verdadeiro, compatível com a realidade fática apresentada pelo administrador. Quer ver um exemplo? Você recebeu uma multa de trânsito e o motivo apresentado foi: às 15 horas do dia tal, uma quarta-feira, você transitava na via pública X, conduzindo o veículo automotor e falando ao celular. Multa. Você consegue comprovar que naquele dia, data e hora, com aquele veículo da placa anotada, você estava em outra cidade, num shopping center, e inclusive o circuito interno de TV daquele shopping filmou você, o carro e a placa, naquele horário, naquele dia. Ou seja, o motivo, a materialidade, ou seja, o motivo que foi indicado, não aconteceu, não é verdadeiro. Não é compatível com a realidade fática que você está demonstrando. Tudo bem. Segundo requisito para a validade do motivo: a correspondência do motivo apresentado com o motivo previsto em lei. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que o servidor, pela primeira vez na sua vida funcional, na sua ficha funcional, ausentou-se da repartição sem prévia comunicação à chefia imediata. A lei diz que isso é motivo para advertência. E não havendo reiteração nisso, é só advertência e ponto. A autoridade competente, ao final da sindicância, apresentou esse motivo, comprovou esse motivo, mas aplicou um ato de suspensão por 15 dias. O motivo apresentado pelo administrador, pela autoridade competente, não é condizente com o motivo descrito em lei para a suspensão. Seria para a advertência, a punição de advertência, não para a suspensão. Então não teve correspondência. O motivo vai ser inválido. E por último, a congruência. A congruência entre o motivo existente e declarado e o resultado prático do ato. É a relação entre objeto e finalidade. As normas e posturas urbanas de edificação daquela cidade proibiam a instalação de torres de telefonia, de TV, torres, no terraço, no alto dos prédios no bairro do aeroporto, nas imediações do aeroporto. Razões óbvias: risco de colisão de aeronave. Os fiscais de posturas urbanas, fazendo uma fiscalização nas imediações lá no bairro do aeroporto, detectaram um prédio de vários andares, 5, 6 andares, com essa torre no alto. Notificaram o proprietário para retirar a torre sob pena de multa. Ele não retirou. Aplicaram uma multa, R$100 mil, ele não retirou. Aí a administração praticou um ato determinando a implosão do prédio inteiro para retirar a torre. Eu pergunto, existe congruência entre o motivo, a torre que gerava risco de colisão com a aeronave, com o interesse público que se quer proteger e o objeto? Não teria uma forma menos dispendiosa para chegar a esse resultado, só ir lá e serrar a torre? Então, neste caso, se determina a implosão do prédio por conta desse motivo, o risco de colisão da aeronave da torre, sendo que a torre poderia ser retirada, serrada, aí você tem uma incongruência entre motivo e o objeto e a finalidade pretendida por esse ato. Esse motivo vai ser inválido também. Tudo bem? Prosseguindo. Coloque aí nos comentários: professor, eu já tinha estudado esses 3 requisitos de validade do motivo. Coloque aí para mim nos comentários quem já tinha alguma vez estudado, porque isso cobra, as questões mais aperfeiçoadas e difíceis cobram isso. Coloque aí: professor, eu já tinha visto ou nunca tinha visto os 3 requisitos de validade dos motivos. Coloque aí para mim nos comentários, vamos ver. E aí a gente vai para a observação número 1. Observação número 1. Está aqui.
A Graça falou assim, tem de aprender Libras. Beleza. James Stevens, aula perfeita. Mentira, mais ou menos. Vamos lá. O que vai acontecer? James Stevens, não é o caso. Nunca ouvi falar. James, grave essa informação, esses 3 requisitos. A congruência, a correspondência e a materialidade do ato. Grave isso para você, que isso vai clarear o seu entendimento em várias questões sobre motivo que você não estava sabendo chutar ou errar, ou gabaritar. Grave isso aí. Anote isso aí que você vai lembrar de mim. Anota aí. Inobservância ou vício contra o motivo. Quando é que o motivo vai ter um vício? Quando ele for falso ou inexistente, não tem materialidade comprovada. Quando ele não tiver correspondência entre o motivo dado e a lei, e o motivo previsto em lei, ou quando não tiver congruência. Não há essa correlação lógica de adequação entre motivo e objeto do ato. Então, acabei de mostrar para vocês quando é que o motivo vai ser inválido. Vai lá. E isso aparece em prova. Qual é o resultado disso aí? Vai ser nulidade, anulação ou invalidação. Ele pode usar uma dessas 3 expressões, bacana na prova. E aí vem a pergunta que não quer calar. Vício no tocante a motivo é um vício sanável ou insanável? Admite ou não admite convalidação? Não admite convalidação. Então você vai anotar aí. Vício no tocante ao motivo é sempre um vício insanável. É sempre um vício insanável. Beleza? Tranquilo. Tá aí. Sempre aquele vício insanável. Sempre vício insanável. Beleza. E aí a gente prossegue para dizer o seguinte. Olha aqui. Olha aqui. Motivo é diferente de motivação. Grave uma coisa. Eu não vou colocar nunca. Vamos colocar assim. 99,9% das vezes em prova. Coloca aí, 110% das vezes em prova. 100%, 110% das vezes que aparece em prova. E se aparecer diferente, o item vai ser passivo de anulação. 110% das vezes em prova. Quando ele usa motivação, não é como sinônimo de motivo. E quando ele usar motivo, isso não é sinônimo de motivação. 110% das vezes em prova. Caveira. Motivo não pode ser interpretado como motivação e vice-versa. Motivo nós já vimos. São as circunstâncias de fato ou de direito que ensejam, justificam a prática do ato. A motivação é o dever de explicitar, dizer, revelar quais foram os motivos de fato e ou de direito que levaram à prática do ato. O motivo é o porquê da prática do ato. A motivação é dizer o porquê. O motivo da multa foi você ter furado o semáforo vermelho. A motivação é ele colocar naquele campozinho lá da multa, ultrapassar cruzamento com semáforo vermelho. A motivação é dizer qual foi o porquê. A motivação não é o porquê, é revelar o porquê, o motivo deste ato. E a outra coisa, gente, motivo é diferente de móvel. Isso aparece em prova? Aparece. Quem usa muito essa ideia, a expressão móvel, é o grande doutrinador de administrativo Celso Antônio Bandeira de Mello. O cara sabe tanto de direito administrativo que eu o chamo de, não de guru, de psicodélico trense. O cara conjuminativo em matéria de direito administrativo. Motivo nós sabemos que é circunstância de fato, de direito, que enseja a prática de ato. E o móvel, o que é o móvel? O móvel é a intenção, o intento, o que desejava o agente com a prática daquele ato. E sabendo que o imóvel é a intenção do agente, o que ele queria mesmo, coloca aí, móvel é o que o agente queria mesmo.
como se diz em Minas. O que ele queria lá no fundo com esse ato? O agente jamais pode intentar querer mesmo algo além, aquém ou diverso do interesse público específico definido em lei para aquele ato. Esse efeito colateral até pode acontecer, mas o servidor não pode falar assim, ó, eu vou fazer isso porque eu vou matar 2 coelhos com uma palavra só. Eu atendo o interesse público e me satisfaço. Não, jamais. Se houver um desvio no móvel, porque o móvel, a intenção do agente, só pode ser dirigido única e exclusivamente para o interesse público específico definido em lei para aquele ato. Se ele intentar algo diferente a isso, tem um desvio no móvel. E todo desvio no móvel é um desvio de finalidade, não é violação de motivo. Desvio no móvel é violação de finalidade do ato, não de motivo. Motivo é uma situação objetiva, real, empírica, uma realidade objetiva externa ao ato, que pode ser jurídica ou concreta. Móvel é a intenção do agente ao praticar o ato administrativo, o intento dele, aquilo que ele queria mesmo. Um desvio no móvel afeta o elemento finalidade. Grava isso. E por último, a gente vai para o último elemento, que é o conteúdo ou objeto do ato. São sinônimos. O que é o conteúdo ou objeto do ato? É aquilo que o ato administrativo dispõe, delibera, impõe ou determina. Dispor é permitir, facultar. Dispõe, impõe, determina sobre situação, coisa ou pessoa. É o conteúdo mesmo do ato. É aquilo que o ato quer mudar, transformar, realizar. É o efeito imediato. E que com isso ele pretende atingir a finalidade. Então, o conteúdo vai recair sobre uma situação, uma coisa ou uma pessoa. É o resultado prático do ato administrativo. É o conteúdo. Representa o efeito jurídico imediato. E aí, toma cuidado, por quê? Porque se o motivo é o efeito imediato, é o efeito direto, se o objeto, se o conteúdo, se o objeto ou conteúdo é o efeito imediato, direto, a finalidade é o efeito mediato, indireto. Ou seja, o objeto é um meio para se alcançar a finalidade prevista em lei para aquele ato. É aquilo que o ato decide, certifica, opina, atesta ou determina. Isso é o objeto. E quais são os tipos de objeto? Quais são os tipos de objeto? Olha, eu quero que você me diga aí nos comentários, à medida que eu vou falando, se você já viu isso aqui, já estudou isso aqui. Mas você vai se lembrar, se você vem fazendo questões, você vai se lembrar de questões que só poderiam ser resolvidas, gabaritadas com esse conhecimento. Agora eu quero te perguntar, o seu estudo teórico já tinha detectado isso aqui? Então vamos lá. Tipos de objeto. Objeto natural. Objeto natural. O que é isso? É o efeito típico e principal que o ato produz. Então, o objeto natural é o efeito próprio, típico, é para aquilo, é o efeito principal. Tudo bem? Eu vou te dar um exemplo. Quando você assina o seu termo de posse, o efeito principal, glorioso principal, é te investir nos poderes, prerrogativas e benefícios daquele cargo. Esse é o efeito principal. É o efeito natural. Tem mais algum efeito?
abre contagem de estágio probatório, abre contagem de estabilidade, abre contagem de tempo de serviço, abre contagem para suas próximas férias. Então, o efeito natural, o efeito típico principal é dar a você os poderes e as responsabilidades do cargo e os benefícios. Desculpa, não é coronavírus, estou completamente isolado. Mas tem efeitos que a gente vai ver outros. Então, entendeu o que é o efeito natural, o efeito típico? Na prova, você vai encontrar em questões muito isso aqui, ó, efeito típico. Efeito típico do ato é o efeito principal. Professor, e o que não é efeito principal? Aparece em prova? Aparece. O Celso Antônio chama de efeitos prodrômicos. Efeitos prodrômicos do ato. Depois que você assina o seu termo de posse, isso vai ser encaminhado para o seu assentamento funcional, vai ser arquivado lá. Isso é um efeito prodrômico secundário. É a consequência natural do ato, é o efeito objeto natural. E aí tem o objeto acidental. É o efeito decorrente de uma cláusula acessória, que pode ser um termo. Ou seja, a multa te impõe, o ato de multa te impõe o pagamento de uma quantia, mas ele tem uma cláusula acessória, a partir da data X do vencimento. Você recebeu a multa definitiva hoje, então te impondo uma obrigação de pagamento pecuniário, a multa de trânsito, mas tem uma cláusula acessória que diz, o vencimento é no dia 30 de julho, daqui mais de um mês. A condição, que é o termo é um evento futuro e certo, vai acontecer necessariamente. A condição é um evento futuro, mas incerto, pode acontecer ou não. E tem o encargo, ou modo. São acidentais. Esses três elementos, você vai colocar aqui, eles suspendem. Nós já vimos aqui numa live anterior, suspendem. Eita, letra bacana. Com o mouse, chefe, com o mouse. Suspendem a eficácia. Do ato. Então, os objetos acidentais de um ato fazem o quê? Normalmente eles suspendem a eficácia de um ato. Fazem com que um ato perfeito, válido, seja ineficaz durante um tempo. O ato perfeito, pronto, acabado, válido, de acordo com a lei, ainda não esteja produzindo o seu efeito natural, o seu efeito típico, porque a eficácia está suspensa. Então, o objeto acidental tem o propósito de suspender durante um período, durante um momento, a eficácia, a produção do efeito natural, o efeito típico de um ato. Quais são os requisitos de validade do objeto? Deixa eu ver aí. Quem já tinha visto isso aí? Ninguém fala nada. Essa live tá caramba, o pessoal tá morto, tá dormindo do outro lado, será? Quais são os requisitos de validade do objeto? Eu quero que você me diga se você já tem nos seus estudos teóricos esses elementos do objeto. Por isso que de vez em quando cai questão sobre o objeto e você tem certa dificuldade, meio que chuta a questão. Quais são os requisitos para o objeto? Isola os outros, olha para o objeto, bota a lupa no objeto. Como é que ele vai ser válido? Primeiro, a licitude. O objeto precisa estar autorizado ou determinado em lei. Aquilo que o ato vai autorizar, determinar, impor, facultar, aquilo que é o efeito imediato principal do ato, tem de estar
previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, o objeto não é lícito, não tem licitude, não tem amparo legal. A outra coisa do objeto, possível. Sabe aquele colega servidor muito criativo, que ele assiste muito filme de Hollywood, muito filme tipo Missão Impossível, aí ele quer implementar essas coisas na administração. Não é possível executar. O objeto deve ser suscetível de ser realizado. O objeto deve ser suscetível de ser realizado materialmente. Lá naquele momento, naquela repartição, naquele local, tinha equipamentos, meios técnicos, treinamento para executar aquilo? Bacana? Ó, a unidade de operações especiais, lá os seus agentes, têm habilidades com equipamentos, física, que outros policiais convencionais não têm. Então, exigir de um batalhão de operações especiais, de uma unidade de operações especiais, certas medidas, ok. Mas para outras unidades, não. Por quê? Falta a possibilidade técnica, física, material de se executar. Não é factível. E o objeto tem que ter determinação. O objeto, é aqui diz o seguinte, o objeto deve ser definido, determinado ou determinável. Ou seja, você tem que determinar, o objeto é isso, tem que fazer isso, ou determinar, pode aferir. Tudo bem? Então tem que ter determinação, precisão, quantificação, medição. São os requisitos de validade do objeto. Primeira observação, como de costume, a inobservância ou vício quanto ao objeto. O que vai acarretar? Vai acarretar o quê? Vai acarretar nulidade, invalidação, anulação. E é a pergunta que não quer calar. Vício no tocante ao objeto admite convalidação? É um vício sanável ou insanável? Não admite convalidação. Então você vai anotar aí. Vício no tocante ao objeto é um vício insanável. Como regra é assim. Mas nós já temos vídeos no canal aqui. Eu quero que você procure o episódio. Não vou me lembrar o número aqui, que já tô até, tá bacana. Tem tantos episódios que eu não estou me lembrando de cor. Mas tem um episódio que trata da convalidação dos atos. Inclusive nesse episódio eu mostro uma questão do CESP-Sebrasp, até mais de uma questão, em que ele trata de uma hipótese excepcional da doutrina em que se admite convalidar o objeto. Mas isso não é a regra. Eu quero que você veja esse episódio, por quê? Porque a questão é muito direcionada para isso. Eu apresentei as questões lá. De regra, o que você vai considerar? Vício no tocante ao objeto não admite convalidação. Salvo uma rara exceção que eu tratei no episódio referente à convalidação dos atos. Você vai ver lá nos vídeos, lá na capinha dos vídeos, tem lá, coloridinha, mas tem lá, convalidação. Nesse episódio eu abordei esse assunto. Mas de regra, vício no tocante ao objeto não admite convalidação. É sempre assim, tem uma pequena exceção que uma parte da doutrina aceita e algumas questões já vêm cobrando assim. Muito bem. Para a gente finalizar, eu quero fechar com vocês o seguinte. Quais são os elementos de validade do ato administrativo em que, havendo vício, é possível a convalidação? Então vamos lá. Quais são os elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses são os 5 elementos. Em quais desses elementos, se houver vício, como regra, vai admitir convalidação? Olha só. Vício no tocante à competência e à forma, como regra, admitem convalidação. Aí você vai anotar aí. São vícios sanáveis. Vício de competência e vício de forma. Agora eu te pergunto. Vício na competência e na forma são sempre convalidáveis? São sempre sanáveis? Não. Mas calma lá, a gente vai chegar lá. Quais são os vícios que não admitem convalidação? Finalidade, motivo e objeto. E aí eu recomendo que vocês vejam novamente o episódio da convalidação, que eu vou ter uma pequena particularidade no tocante ao objeto. Mas a regra é, não admitem convalidação. A competência
e aí nós vimos aqui nessa live de hoje, a competência exclusiva e a competência material não admitem convalidação. Vício de competência exclusiva, vício de competência material são vícios insanáveis. Está aqui, não admitem convalidação. E vício no tocante à forma, nós vimos também que se a lei determinar que a forma é essencial, se o vício da forma prejudicar a finalidade, ou se causar prejuízo, o vício da forma, vício de forma quando a forma é essencial, vício de forma que prejudicou a finalidade do ato, ou vício de forma que causou prejuízo à administração a terceiro, são vícios de forma também considerados que insanáveis, não admitem convalidação. E aí, com isso, a gente arremata essa nossa segunda live aí, que é o episódio 27, que complementa o episódio 26, os dois blocos fundamentais em matéria de requisitos de validade dos atos administrativos. Claro que o capítulo de atos é muito mais extenso, mas em matéria dos requisitos está liquidada a fatura. Isso aqui é para você matar qualquer prova de qualquer nível. Não esquente a cabeça. Mais uma vez, se inscreva no canal, divulga esse trabalho que eu estou fazendo para Deus e o mundo, mas divulga mesmo, sem dó. Bacana? Lembrando de se inscrever no canal do Telegram, tá lá na bio do meu Instagram, aí tem o link para você se inscrever no canal do Telegram, porque é pelo canal do Telegram que eu mando os materiais e outros materiais, conteúdos exclusivos, lá pelo Telegram. É importante você estar inscrito lá, beleza? Mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho, divulga para Deus e o mundo. Até amanhã, a nossa próxima live. Muito obrigado pela participação. Só vejo se tem alguma pergunta. Nenhuma. Tá aí. Hoje